O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu-se gay em rede nacional. Infelizmente, os comentários críticos do Bolsonaro foram muito similares às críticas de uma certa parte da esquerda. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curta também e compartilhe este vídeo, vamos levando o debate sempre adiante. Foi no programa do Bial. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou-se pela primeira vez, assim, de forma totalmente aberta, em rede nacional, né, gay. Ele é um governador gay. Disse que não usa da sua identidade como a sua principal bandeira política, por isso ele disse, eu não sou um gay governador, então ele não usa isso como a sua plataforma de identificação política, mas que sim, sente muito orgulho da sua identidade. É um ato de coragem no Brasil de hoje, né, gente? É um ato, para um político especialmente, né? A gente sabe, ele é um político que concorreu ao governo, tem pretensões, quem sabe até presidenciais. A gente sabe como todo preconceito nessas horas pode fazer diferença. Então é um ato, na minha visão, a ser louvado, de coragem, porque sabe que pode correr um risco, sim, com isso, mas ao fazê-lo, também ajuda a dar mais visibilidade a pessoas homossexuais que estão em todas as áreas. Ele não é o primeiro governador do Brasil a se declarar abertamente homossexual, mas é um dos primeiros, certamente. Então, me parece que o ato deveria ser louvado, aplaudido, e de fato, muita gente prestou essa homenagem ou aplaudiu esse ato nas redes sociais. Eu vi especialmente perfis mais à direita, como Sérgio Moro, agora até me escapam, o João Dória e outros que foram ali e aplaudiram o ato. Contudo, houve também respostas nada positivas. A primeira delas a gente já sabe perfeitamente, né? Jair Bolsonaro. Será que o Bolsonaro vai falar alguma imbecilidade sobre isso? É óbvio que vai. É óbvio que vai e não deixou por menos dessa vez. Primeiro disse que é o carimbo dele para a eleição presidencial, do Eduardo Leite, né? Eu não sei se ser homossexual é uma coisa que ajude muito a eleger um presidente nesse país. Mas enfim, foi o que ele disse. E também disse, não tenho nada contra o que a pessoa faz na vida privada dela, mas não quero impor isso, não é para impor isso a ninguém. Bom, ninguém está impondo absolutamente nada, né? A questão é que a sua identidade sexual, você de orientação sexual, você não vive ela apenas no seu quarto, não é mesmo? Você não sai de mãos dadas com a sua mulher, com a sua namorada, ou no caso das mulheres, com o seu marido. Você não tem mostras de afeto em público, vocês não são reconhecidos assim publicamente. Então, para quem é homossexual, é exatamente a mesma coisa. E é por isso é um reconhecimento, um direito básico pelo qual muitas pessoas ainda têm que lutar, porque o preconceito no espaço público é muito forte. Não se trata apenas de poder fazer, ter relações sexuais entre quatro paredes, não. É de demonstrar publicamente esse afeto. Enfim, do Bolsonaro a gente não jamais esperaria outra coisa que não uma total imbecilidade. A questão é que parte da esquerda também, como por exemplo o ex-deputado Jean Willis, né, que disse, enfim, muito mais criticou Eduardo Leite por ele ser o quê? De direita e portanto não está, no fundo, ser contra os direitos LGBTs. E foi retuitado, por exemplo, por Felipe Neto e outras pessoas deram a voz também aí as críticas do Jean Willis. Jean Willis até parecia ter inveja do Eduardo Leite agora, porque, o Jean Willis é abertamente homossexual há tão mais tempo, e a verdade e tem seu mérito, sim, na luta da causa, embora ressalte-se para um político que tem um nicho, que usa isso como bandeira, e um deputado, é muito mais fácil usar dessa identidade, né? Um político majoritário, um governo estadual, com pretensões nacionais, ele precisa realmente ter voto, inclusive de pessoas que não estão nem um pouco ligadas à comunidade LGBT para se eleger. Portanto, sem dúvida, é uma escolha mais de risco. Mas, enfim, nessas críticas da esquerda, também muitas vieram com o mesmo teor. Ah, mas que conveniente, né? Que interesse político ele tem aí. Gente, vamos lá. A ação dele foi política? Bom, primeiro que muita gente de esquerda diz que toda e qualquer ação é política, né? Então, óbvio que essa aí seria também. Mas eu não penso dessa maneira. Mas ainda assim eu digo, olha, toda a ação pública de um político, de alguém que vive buscando voto, buscando estar bem com o eleitor, ela vai ter um aspecto também político.
É óbvio que ele pensou um pouco nisso. Agora, vejam só. Declarar-se gay, portanto, é um ato que está fazendo também um raciocínio político? Sim, assim como não declarar-se gay. Assim como não falar sobre esse assunto por um tempo. O Jean Willis usa politicamente a sua homossexualidade? Claro. A sua identidade homossexual? Claro. Para mim, a questão, o que a gente tem que saber, não é se o político está ou não usando politicamente aquilo. O Bolsonaro, cada besteira que ele fala, também não tem um interesse político? Tem. A minha pergunta é, primeiro, esse ato, que sim, tem um aspecto político, ele é bom ou é mau? Ele promove um valor bom ou um valor mau? E o segundo, ele exige coragem ou covardia de quem o fez? Nesse caso do Eduardo Leite, me parece óbvio. Exige coragem, é uma coisa boa. Portanto, deve sim ser aplaudido. O mais fácil para ele talvez fosse continuar a sua postura até então. Que ele não falava, ele nunca escondeu muito, mas ele jamais falou tão abertamente assim sobre esse tema. Mas enfim, a gente sabe que a crítica a ele é muito mais do que a forma como ele se colocou, se ele usou politicamente ou não. Todos usam politicamente. Todos. Quando se declaram e não se declaram. E quem é hétero também, na medida em que coloca ou não coloca a sua heterossexualidade em evidência, está usando e está fazendo também um raciocínio político. Não foi por isso o problema. A crítica, no fundo, ele não é de esquerda. E por ele não ser de esquerda, ele tem que ser desqualificado e criticado mesmo nesse ato que interessa a agenda LGBT, de inclusão, de representatividade. E que ainda num plano pessoal, todo mundo entende como aquilo exige dele uma coragem, não é fácil, enfrenta um monte de preconceitos. Mas não, botaram a questão ideológica de direita e esquerda, essa divergência acima. E não tem problema nenhum. Você pode discordar dele na reforma da Previdência que ele fez para o Estado dele, pode discordar dele em uma série de pautas. Eu tenho amigos liberais, inclusive, que estão bravos com ele porque ele vetou o homeschooling no Estado. Perfeitamente legítimo. Isso não deve te fazer ver com má vontade o ato dele de vir a público, tá? E de sair do armário. Eu vejo criticando muito também o apoio que ele deu ao Bolsonaro. O apoio de segundo turno, né? Ele nunca foi um bolsonarista. Assim. Pelo contrário, bastante moderado. A postura dele era apenas, olha, eu tenho que trabalhar também junto do presidente da República, uma vez que ele já era governador. Agora, quando teve que criticar, por exemplo, ligado à pandemia, tem criticado sem problema nenhum também. Definitivamente não é um bolsominion que viveu colado no Bolsonaro. Não. Teve uma escolha, sim, que eu considero um erro grave, inclusive, na trajetória do Leite, que foi ter se apoiado o Bolsonaro lá em 2018, mas não é tudo da vida dele também. E não nega todo o trabalho dele e não nega a identidade dele de forma alguma. Nossa, mas como é possível um homossexual apoiar o Bolsonaro? Gente, para muita gente, as falas idiotas do Bolsonaro sobre homossexualidade, sobre gays e tudo, são só falas. Falas que muitos brasileiros repetem e que, acreditava-se, não serão lá muito importantes uma vez no governo. Eu acho que mesmo hoje em dia, muitos devem ter mudado de posição quanto a isso, porque o nível de agressividade e imbecilidade do presidente nas falas só aumentou. Nas ações, ele é cordeirinho, quando é para enfrentar interesses, né? Quando é para piorar a vida de grupos vulneráveis. É verdade. Mas as falas ele continua tão violento quanto sempre. E outra. Precisa acabar essa história de um grupo político, seja qual for, um grupo que tem uma causa, uma bandeira, tá? Que está além um pouco de outras discussões econômicas, mas que, independentemente delas, ela existe, como bandeiras LGBT. De estar tão na mão de apenas um lado do espectro político ou de um partido apenas. Como, infelizmente, tantos militantes da causa LGBT estão nas mãos do PT. E não é de hoje. E ai de quem for homossexual e não tiver junto. Pegar o caso do Fernando Holliday, vereador de São Paulo. Ou agora do Eduardo Leite. Ah, não, só pode militar pela causa LGBT, só pode aparecer politicamente com a sua identidade de gay se você estiver da esquerda. Besteira isso, uma besteira nociva. E agora o caso é o LGBT, mas diversos outros movimentos, sejam identitários de raça, seja feministas, seja ligados à pauta ambiental, por exemplo,
É um erro isso, porque quanto mais você está preso a um lado, mais esse lado vai te trair e vai pisar em cima de você. Alguém realmente acha, alguém deixou, essa parte mais cooptada do movimento LGBT deixou de apoiar o PT quando Dilma subiu em palanque com Edir Macedo e se aliou aos evangélicos? Quando Dilma, no início do seu mandato, em 2011, cancelou o kit gay, que se chamou na época de kit gay, que não era nada disso, né? Um kit anti-homofobia, dizendo que não aceito propaganda de opções sexuais. E, no entanto, continuam ali. E quanto mais ficarem vendidos no sentido figurado, quanto mais continuarem entregues para um partido apenas ou para um lado apenas, mais esse lado se sente na liberdade de saber, olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso abraçar os inimigos jurados da causa LGBT, que mesmo assim vão continuar comigo. Enquanto outros partidos, outros políticos de outros lados do espectro têm que se desdobrar para não serem massacrados por essa mesma militância. Não dá, gente, não dá. Vamos ter mais liberdade nos apoios e vamos reconhecer. Eu falei parte da esquerda, né? E eu retomo isso agora. Não foi toda, não. Teve atos muito dignos. A manifestação que eu considerei mais digna foi a da Manuela Dávila, também do Rio Grande do Sul, que disse, olha, tenho minhas divergências políticas com ele, mas aplaudo esse ato de sair do armário, sei que isso tem uma importância para o país. É tão difícil fazer uma coisa simples assim? É tão difícil não transformar tudo que alguém que não é do PT faz numa rixa e numa luta que no fundo é para favorecer o PT, como é óbvio que o Jean Willis faz sempre, né? ou os partidos da esfera que orbitam na esfera petista. Não precisa, né, gente? Pode haver um nível de dignidade humana e dignidade cívica que está anterior e que está acima disso. É possível ter qualquer orientação sexual, qualquer identidade de gênero e pensar de diversas maneiras sobre economia, sobre leis, sobre a forma de organizar o Estado e tudo mais. Todas são igualmente respeitáveis. Você pode discordar, mas numa democracia você deve respeitar. E se a gente quer ver mais representatividade e participação e menos preconceito, a gente tem que afirmar as pessoas de qualquer orientação e qualquer identidade em todos os lados do espectro político. Aí sim o Brasil vai para frente. Se achar que um partido é o dono de uma causa, bom, daí essa causa se torna refém dele, e aí mesmo que ela vai ser negligenciada e desrespeitada o tempo inteiro e ver muito menos avanço do que poderia. É isso aí.